Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura, e arte brasileira. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, fones de ouvido, deixar ali perto de você seu livro, seu caderno, lápis, borracha, para não ficar levantando. Coloca os fones e vamos para a aula. A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que viveram no país ao longo da história. A gente sabe que tem uma grande miscigenação no nosso Brasil, onde na época da colonização logo já vieram portugueses, depois foram vindo africanos, e assim sucessivamente. A gente tem japoneses aqui, a gente tem italianos, dependendo da época, a gente tem todas essas culturas misturadas e juntas no nosso país. Devido a um grande processo de miscigenação de etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da miscigenação entre o índio, o negro, o imigrante europeu, mas também vieram para o Brasil povos de outras nacionalidades, trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo para essa enorme pluralidade. Devido à diversidade, a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea. Ela é o resultado de diferentes elementos culturais que se expressam nas distintas regiões do território brasileiro. As manifestações culturais são a expressão de um povo, de seus rituais e celebrações. Conheço algumas manifestações culturais do Brasil, Então a gente tem, por conta dessa mistura, dessa grande miscigenação que foi a formação do nosso país, com todas essas etnias que estão juntas aqui, essa pluralidade cultural, vários tipos de manifestações culturais, Então a gente tem festa de todos os tipos que você possa imaginar. E aqui eu coloquei alguns exemplos dessas festas, certo? Essa daqui acontece lá no estado do Amazonas, mais precisamente ali em Parintins, e é considerado um patrimônio cultural do Brasil, o Festival de Parintins, acontece lá na cidade de Parintins, no Amazonas, desde 1965. São 3 dias consecutivos de desfiles, Ele lembra muito os desfiles das escolas de samba, onde em pós-desfiles, e a mostra, dessa cultura, onde 2 bois disputam, que é o boi caprichoso e o boi garantido, eles são julgados, tem os juízes e tal, e depois são colocados em frente a uma comissão, e essa comissão escolhe qual foi o boi que ganhou, nesse ano qual eles concorreram. Então ele diz assim, o Festival de Parintins acontece na cidade de Parintins, no Amazonas, desde 1965. São 3 dias consecutivos de desfiles e competição entre os 2 bois que representam a festa do boi garantido e o boi caprichoso. Uma comissão de jurados é responsável por avaliar quesitos como enredo, música, alegoria e dar a nota final. O Festival de Parintins é considerado patrimônio da cultura brasileira, E aqui teve um outro exemplo que eu coloquei, que foi de uma festa que infelizmente ela não pôde acontecer esse ano. A gente está passando por ela agora, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa aula, Então, eu escolhi aqui para colocar o exemplo de festas juninas, Então, aqui tem falando que também chamadas de São João, são tradicionais da região nordeste do Brasil e acontecem no mês de junho. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e sofreu influência dos povos africanos e indígenas. Nessas festas acontecem apresentações de quadrilha e de pau de fita, e a decoração é feita com bandeirinhas coloridas, balões, e tem aquelas comidas típicas, as barracas, barraca do beijo, barraca do tiro ao alvo, barraca da pescaria, A gente lembra que a festa junina ela é bem diversificada, tem aquelas comidas típicas, E algumas servidas nas festas juninas são também as derivadas lá do milho, que são o pamonha, o curral, a canjica e a pipoca, certo? Então a festa junina é um movimento cultural da nossa região nordeste,
E todos os anos eles comemoram, tem essa tradição de comemorar as festas juninas. Nas escolas fazem o São João, né, que é aquela coisa dos alunos se apresentarem, dançando a pares, né, muito bonito. Uma outra aqui muito conhecida também, né, mundialmente inclusive, que é da nossa cultura, mas ela é lá da cidade do Rio de Janeiro, é o desfile das escolas de samba. Acontece durante o Carnaval e é a manifestação cultural mais famosa do Brasil. O desfile mais importante acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Diversas escolas de samba desfilam em trajes e carros alegóricos ricamente ornamentados e uma comissão julgadora avalia as suas apresentações, né? O público assiste o desfile de arquibancadas e a apresentação é transmitida ao vivo para todo o Brasil. Então, o desfile das escolas de samba, ele inclusive entra muito em pacotes turísticos, né, das pessoas que querem visitar o Brasil na época do Carnaval, para ver, né, essa beleza que é os desfiles das escolas de samba. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas ele seria a principal manifestação cultural no tempo do Carnaval no nosso país. A cultura brasileira começa a ser formada com a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização do território, que era ocupado por índios de diversos grupos étnicos. Em seguida, o colonizador europeu trouxe milhões de negros africanos para trabalhar como escravos, né? No Brasil, a escravidão foi utilizada durante todo o período de colonização portuguesa e também durante o período imperial. A partir do século XIX, diversos imigrantes europeus vieram a trabalhar em terras brasileiras, com destaque para os italianos e alemães, né? E no início do século XX, o Brasil também recebeu grande quantidade de japoneses. Cada um desses grupos étnicos teve forte influência na cultura brasileira. Trouxeram suas tradições, manifestações culturais, religião, culinária. Esses elementos culturais não apenas foram reproduzidos em território brasileiro, como foram se fundindo e se transformando em novos elementos culturais, que no seu conjunto são a base de toda a nossa cultura brasileira, né? E por fim, eu deixo com vocês uma atividade, né? E essa atividade fala a seguinte coisa: qual a manifestação cultural que você mais gosta da sua cultura, né? Escreva em detalhes e fale por que você prefere ela. 15 a 20 linhas. Ah, professor, eu gosto do desfile das escolas de samba. Coloca e descreve por que você gosta. Ah, professor, eu gosto do Sana, que é um evento de cultura japonesa que tem aqui na minha cidade. Coloca lá e descreve, né, por que você gosta e os aspectos mais importantes desse movimento, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar o like nesse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, acessem sua agenda eletrônica. A gente se vê na próxima aula. Valeu!